Olá, família. Deus abençoe você. Que bênção estarmos juntos aí para mais uma palavra nesse dia tão especial. E neste domingo tão lindo que o Senhor tem nos dado, nós vamos falar hoje sobre as mamães. Mamães são pessoas tão especiais. Que Deus abençoe você e aí nesse dia aí, aproveite aí os filhos, aproveitem para poder fazer o almoço aí para sua mamãe e dar esse carinho para sua mamãe que é muito importante, muito especial. São pessoas muito especiais para nós. Na verdade, nós sabemos que Dia das Mães são todos os dias, mas nesse dia em específico demonstre o seu carinho, o seu amor, porque hoje é o Dia das Mães. E eu gostaria de falar aqui, aqui mostrar para você, através da palavra de Deus, é o exemplo de 5 mulheres. E nós encontramos as características dessas mulheres em muitas mulheres de hoje em dia, né? São 5 mães que eu listei aqui, e elas trazem um grande exemplo e nós conseguimos enxergar essas mesmas características em muitas mães. E eu vou citar aqui essas 5 mães e depois você pode refletir sobre a vida dessas mulheres para poder aprender um pouco mais com a vida dessas mães tão importantes. A primeira que eu queria falar com você é sobre a mulher Ciro Fenícia. E na verdade eu não sei o nome dela, o texto não nos fala sobre o nome dela, mas nós sabemos que era uma mulher estrangeira, era uma mulher cananeia e era Ciro Fenícia. E a história dela nos mostra uma história de humildade, em que ela tinha uma filha, essa filha sofria endemoniada, mas ela foi capaz de procurar Jesus e se humilhar diante de Jesus para que a sua filha fosse liberta. Então, é uma mulher muito especial na palavra de Deus também. O texto de Marcos 7, do 24 até o 30, você encontra a história dessa mulher. Tá, ok? Então, a primeira mulher que eu citei, mulher Ciro Fenícia ou mulher cananeia, como estiver aí na sua versão. Outra mulher também muito importante é Joquebede. Joquebede, uma mulher muito também especial, muito importante, conhecida por sua coragem e por ser usada por Deus. É a mãe de Moisés. Você encontra a história dela no Antigo Testamento, em que ali nos textos mostram a história de Moisés, e quando Moisés, correndo risco de vida, porque Faraó havia mandado matar todos os bebês daquela época, e ela foi muito corajosa. Ela pegou o seu filho, Moisés, colocou dentro de um cesto e a colocou dentro do rio e deixou sua filha tomando conta, né? Olhando até onde iria o cesto. E esse homem foi muito usado por Deus. Ele foi criado pela filha de Faraó, foi muito abençoador até hoje para todos nós. O texto nos mostra que mesmo ela indo parar nos braços da filha de Faraó, Deus criou um jeito para que ele voltasse para dentro da sua família. Ele foi amamentado ali pela sua mãe, a Joquebede, mas nós vemos o exemplo dessa mãe, uma mãe tão especial, uma mãe corajosa. E qual é a mulher que teria a coragem de colocar o seu filho num cesto dentro do rio perigoso? Mas essa mulher, ela teve essa coragem e foi muito usada por Deus. Aprendemos também sobre a história de Eunice. Eunice é a mãe de Timóteo. E você encontra a história de Timóteo lá no livro, né, de Timóteo, na carta de Timóteo, o capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, você encontra a história desse homem também muito especial, e um homem que foi um grande líder. Nós encontramos os exemplos, né, ali como ele era um grande líder, um grande homem de Deus, e orientado por Paulo, mas a base desse homem, a base de Timóteo, foi dentro da sua casa através dos ensinamentos de Eunice, sua mãe, e também da sua avó, que também participou da sua criação. Então nós vemos a importância das mulheres, das mães, dentro dos lares, né? Ali o texto fala sobre Lloyd, a sua avó, e a sua avó também foi muito importante, segundo o que o texto nos mostra. Muitos dos nossos filhos hoje em dia acabam recebendo uma parte da sua educação através dos seus avós. E ele foi muito abençoado ali, um grande homem de Deus. Então nós podemos falar hoje também de Eunice, uma grande mãe, uma mãe fantástica. Também aprendemos na palavra de Deus a respeito de Ana. Ana, mãe de Samuel. E lá no livro de 1 Samuel mostra a história dessa mulher que não podia ter filhos. Quantas mulheres hoje em dia não podem ter filhos e clamam ao Senhor para que possam ser abençoadas? Essa mulher também passou por isso.
Ana não podia ter filhos e ela sofria humilhações por conta disso, porque em sua época a mulher que não tinha filhos, ela não tinha valor, mas ela orou ao Senhor, ela clamou ao Senhor e Deus deu a ela o filho Samuel, um grande líder também, um líder que esteve ali presente ali no povo de Israel ali como juiz, como profeta, grande homem de Deus, e foi fruto das orações dessa mulher que clamou ao Senhor por um filho. Mas algo muito importante que essa mulher fez também foi que ela confiou no Senhor para que o Senhor o instruísse e para que o Senhor fizesse com que ele crescesse, que ele se tornasse um grande instrumento nas mãos de Deus. E ela foi capaz de entregar o seu filho para ser criado na casa de Deus, no templo, e ali ele foi instruído e foi um grande homem. Isso aí fica aí o exemplo para todas as mamães também, para os pais também, da importância de nós termos os nossos filhos, que o Senhor nos dá, mas também entender que nós precisamos devolver os nossos filhos para Deus, porque os nossos filhos estarão melhores nas mãos de Deus do que nas nossas mãos. E ela foi capaz de entender isso. Então, Ana, uma grande mãe, uma mãe fantástica, uma mãe incrível. E, por fim, aqui, a última que eu queria falar com você, eu não podia deixar de falar sobre essa mulher. Existem outras mulheres também, muito especiais que eu poderia citar, mas eu gostaria de falar com você a respeito de Maria. Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, você vai encontrar a história de Maria nos evangelhos, e ali você vai encontrar ali como essa mulher foi usada por Deus. E é interessante nós vermos uma mulher que se submeteu ao plano de Deus. E ao se submeter ao plano de Deus, veio ao mundo o Jesus, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Senhor, através dessa mulher. Por isso que eu digo para você, eu não poderia deixar de falar sobre essa mulher tão importante, tão especial, que é Maria. Né? Muitas vezes nós, cristãos evangélicos, nós não falamos muito a respeito de Maria, por várias questões, que talvez você já sabe, várias questões nós deixamos de falar sobre Maria, mas entenda que Maria foi uma mulher muito importante, é uma mulher muito importante para a história do cristianismo. Ela não é somente uma mãe, mas ela é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus, aquela que foi usada por Deus para que o nosso Senhor Jesus Cristo viesse ao mundo. Então, é uma mulher muito especial. Então, nós conseguimos enxergar ali aí característica na vida dessas 5 mulheres que foram citadas aqui: a mulher Ciro-Fenícia, Joquebede, Eunice, Ana, Maria. São todas mulheres muito especiais, mães super especiais. Mas eu poderia citar várias outras aqui. Poderia citar Eva, que foi a primeira mãe, poderia citá-la, assim como várias outras aqui, mas muito importantes. Mas é interessante você olhar para a vida dessas mulheres e ver as qualidades dessas mulheres. Mas você hoje, mamãe, você também tem muitas dessas qualidades que essas mulheres tiveram e são bênção na vida das nossas famílias. Então, nessa manhã, eu citei esses exemplos de vida, mas eu gostaria de orar pela sua vida e agradecer a Deus por todas as mães, por todas as mães. Fica aí um recado aí para você que tem a sua mamãe ainda. Valorize a sua mãe, valorize a sua mãe, porque ela é uma pessoa muito importante. Pessoas como eu que já não tem mais a sua mamãe, minha mãe já se foi, mas você que tem a sua mãe, valorize, dê flores para ela, dê carinho à sua mãe, ame a sua mãe, porque ela é uma pessoa muito importante, muito especial, e você precisa valorizá-la. Os maridos também, valorizem as suas esposas, valorizem. Nesse dia aí, junte aí os pais e os filhos e deem esse carinho para a mamãe, porque ela é uma pessoa muito especial, uma pessoa que Deus colocou em nossa vida para nos abençoar. Então, eu agradeço a Deus por essas vidas e gostaria de ler a palavra de Deus aqui, um provérbio que eu vou ler na Bíblia Viva, que é um texto muito bonito da palavra de Deus, é o provérbio 31, versículo 28 e o 29. Olha que texto belíssimo da palavra de Deus. Diz assim o texto de Provérbio 31, 28 e 29. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: pode haver muitas esposas exemplares nesse mundo,
mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. É o que diz a palavra de Deus em Provérbios 31, 29. E então, queridos, vamos valorizar as mamães. Parabéns, mamãe. Deus abençoe você. Que Deus continue te usando para abençoar a vida do seu esposo, da sua família, dos seus filhos. Vocês são mulheres muito especiais, muito importantes. Nós amamos vocês e que Deus abençoe a todos. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, te agradeço pela vida de todas as mamães. São pessoas especialíssimas que o Senhor colocou em nossas vidas. E nesse dia, como os demais dias também, que todas as famílias possam valorizar essas mulheres que se dedicam tanto e que batalham, são corajosas, se colocam à disposição do Senhor, no ensinamento dos seus filhos, no cuidado com a casa, com o marido. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor. Que bênção termos essas mulheres juntamente conosco. São mulheres incríveis, são mulheres fantásticas, mulheres que são usadas pelo Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, por essa manhã e por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você, mamãe. Que você tenha um belíssimo dia e sinta-se abraçado pelo seu pastor. Amém.